Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Bom dia, povo de Deus! Hoje é domingo, estamos iniciando a semana maior da nossa fé, a Semana Santa, quando viveremos a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo, e com muita esperança, com muita fé, chego até o seu coração, iniciando o programa Sintonia Redentorista, pelas ondas amigas da Rádio Educadora, para todo o Vale do Aço e para quem nos acompanha também aí pelo Web TV, para quem nos acompanha através da internet. Estaremos juntos, falando de Deus, falando da vida. Bem-vindo, bem-vinda, e que Deus nos acompanhe nesse tempo e que possamos juntos experimentar o amor do Senhor. Hosana Rei, Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, É Hosana nas alturas, é Hosana no amor. santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Mensagem de fé. E vamos iniciar esse domingo de Ramos com uma mensagem para tocar o seu coração. Uma mensagem que nos fala do grande amor de Deus
por você, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus entra em Jerusalém e é aclamado rei, ele não é um rei deste mundo, com os poderes mundanos e as riquezas mundanas. Ele aponta para o reino dos céus, onde a grande lei é o amor. Por isso, convido você a pensar comigo. Uma noite, eu tive um sonho. Sonhei que estava andando pela areia da praia. E, olhando para as nuvens, passavam cenas da minha vida, da minha história, da minha caminhada. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu, o outro de Cristo, que estava caminhando ao meu lado. Quando a última cena da minha vida passou diante dos meus olhos, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. E eu notei que isto aconteceu nos momentos mais difíceis, mais sofridos, mais angustiosos da minha vida. E isto me aborreceu. E então perguntei a Jesus: Cristo, tu me disseste, quando resolvi te seguir, que andaria sempre comigo todo o caminho? Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo? Sim, não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. Explique-me. E Jesus respondeu: meu precioso irmão, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei em meus braços. Eram minhas pegadas. Naquele momento você estava sendo carregado, protegido, cuidado, guardado, diante dos momentos sofridos e difíceis da vida. Para que, embora atravessando esses momentos, você não fosse por eles destruído e não desesperasse e nem desanimasse. Sim, foi exatamente aí que eu te carreguei em meus braços. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, ouvintes do programa Sintonia Redentorista, experimentem esse aconchego de Jesus em seu coração e em sua vida. Especialmente nos momentos sofridos e dolorosos, Ele vai carregar você no colo também. Acredite! Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Notícias redentoristas. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. E agora, as notícias do mundo redentorista. É o mundo da igreja, é o mundo de cada pessoa que se faz discípulo missionário de Jesus. E uma notícia boa que a nossa igreja do Brasil recebeu nesta semana, que o padre brasileiro Donizete Tavares será beatificado após um milagre reconhecido pelo Papa. Foi na audiência ao prefeito da Congregação da Causa dos Santos, o cardeal Ângelo. No último sábado, o Papa Francisco reconheceu o milagre por intercessão do venerável servo de Deus, padre Donizete Tavares de Lima, que será beatificado. E também reconheceu as virtudes heróicas dos servos de Deus, Frei Damião de Bozano, e do leigo Nelson Santana. Durante o encontro, o Santo Padre autorizou a promulgação de alguns decretos, reconhecendo o milagre por intercessão do venerável servo de Deus, Padre Donizete Tavares de Lima. O sacerdote diocesano brasileiro nasceu em 3 de janeiro de 1882, na cidade de Cássia, em Minas Gerais,
e faleceu no dia 16 de junho de 1961 em Tambaú, São Paulo. Padre Donizete espalhou por Tambaú diversas obras sociais, dentre as quais a fundação do Asilo São Vicente de Paulo, da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Tambaú. Criou também a Associação da Congregação Mariana, a Irmandade das Filhas de Maria e o Círculo Operário Tambauense. Exerceu seu sacerdócio como Jesus a serviço dos pobres, dos marginalizados e doentes. Viveu de maneira simples e humilde, sempre à disposição do povo. Ainda hoje, em Tambaú, no estado de São Paulo, as suas obras sociais continuam sendo testemunhas de seu zelo social. Tinha grande devoção a Nossa Senhora Aparecida. Em sua época, contam-se vários sinais milagrosos da multidão que ia a Tambaú para receber a bênção do padre Donizete. Também Nelsinho Santana, menino de grande fé. Francisco, o Papa, reconheceu as virtudes heróicas do servo de Deus Nelson Santana, que tornou-se venerável. Leigo brasileiro de Ibitinga, no estado de São Paulo, Nelson nasceu no dia 31 de julho de 1955 e morreu em Araraquara, São Paulo, em 24 de dezembro de 1964. Portanto, aí apenas 9 anos de vida, na vigília de Natal que ele morreu. Nelsinho, como era conhecido, era um garoto que tinha câncer no baço. Entre os 7 e 8 anos, ele sofreu uma queda, provocando um ferimento no ombro esquerdo que começou a se complicar. O seu braço esquerdo foi amputado. Dos 7 aos 9 anos, praticamente morou no hospital e fez lá sua primeira comunhão. Ele mesmo anunciou a sua morte previamente. O lugar onde Nelsinho foi enterrado, com o passar do tempo, tornou-se alvo de muitas visitas por graças alcançadas atribuídas a ele. É Nelson Santana que tornou-se venerável. E também Frei Damião Bozano e as Santas Missões. O Papa Francisco também reconheceu as virtudes heróicas do servo de Deus, Frei Damião de Bozano. No mundo era chamado de Pio Gianotti, sacerdote professo da Ordem dos Frades Menores, capuchinhos. Ele agora torna-se venerável. O frade capuchinho nasceu em Bozano, na Itália, no ano de 1898 e morreu no Recife, aqui no Brasil, no ano de 1997. Frei Damião, como é conhecido, chegou ao Brasil em 1931 e radicou-se em Recife. Dedicou-se às populações mais pobres do país e também às santas missões durante os seus 66 anos de vida religiosa. As santas missões eram um tempo forte de graça e de conversão. A cidade parava para ouvir e celebrar a palavra de Deus proclamada por Frei Damião. Durante a semana de missão, havia encontros com homens, mulheres, jovens, catequese para as crianças, visitas aos doentes e presos. A missão começava na segunda-feira, encerrava-se no domingo seguinte, com a procissão dos motoristas, a bênção dos automóveis e o grande sermão com os últimos conselhos do missionário. É Frei Damião que agora se torna venerável. Outros 5 novos veneráveis, o Papa Francisco reconheceu as virtudes heróicas também de outros, o servo de Deus Carlo Cavina, um sacerdote diocesano, fundou a Congregação das Filhas de São Francisco de Sales. Também do servo de Deus Raffaele de Sant'Elia a Pianisi, sacerdote professo da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Ele nasceu na Itália em 1816 e morreu também na Itália em 1901.
Reconheceu também as virtudes heróicas do servo de Deus Vitorino Nimpas Arnaud. Ele era irmão do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs. Reconheceu também as virtudes heróicas da serva de Deus Consolata Betrone, monja professa das Clarissas Capuchinhas. E por último, da serva de Deus Gaetana Tolomeu, conhecido como Núcia, leiga, nascida em Catanzaro, na Itália, em 1936 e falecida em 1997. Então, 5 novos veneráveis, e nós temos aí também o Nelsinho e o Frei Damião, além do sacerdote brasileiro Donizete Tavares de Lima. O céu fica ainda mais enriquecido, e nós aqui na terra podemos ter intercessores por nós junto de Deus. Que todos eles roguem por nós. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Proclamação da Palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. No Proclamando a Palavra desse domingo, vamos meditar um dos textos do Domingo de Ramos. A cor litúrgica hoje é o vermelho. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém.
Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham recebido. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com o Domingo de Ramos, estamos iniciando a Semana Santa, a semana maior da nossa fé. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marca o fim daquilo que Jerusalém representava para o Antigo Testamento e assinala o início da nova Jerusalém. A igreja, que se estenderá por todo o mundo como um sinal universal da futura redenção. Na igreja primitiva, a celebração deste domingo focalizava aspectos diferentes. Em Roma, o tema central era a paixão do Senhor, porque nós temos leituras ligadas à paixão. Em Jerusalém, era a entrada triunfal de Jesus, destacando então a procissão dos ramos. Atualmente, em nossa liturgia, as duas tradições se integram numa única celebração. Por isso é que a celebração começa com o rito da bênção dos ramos, a leitura da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, essa que eu acabei de proclamar, e a procissão de ramos. Termina com a celebração da Eucaristia, com a proclamação da paixão. Vamos então por partes. Na primeira parte, nos unimos ao povo de Jerusalém, que aclama alegre e feliz: Hosana ao filho de Davi. O povo estende seus mantos a Jesus que passa montado num burrinho. E com entusiasmo o saúda com ramos nas mãos. Os fariseus reclamam dessa agitação exagerada para eles. E Jesus responde: se eles se calarem, as pedras gritarão. É a entrada do príncipe da paz que esconde os trágicos acontecimentos da paixão. A segunda parte nos introduz na Semana Santa. A primeira leitura apresenta a missão do servo sofredor, texto de Isaías, no capítulo 50. Esse servo sofredor testemunhou no meio dos povos a palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e realizou o plano de Deus. Os primeiros cristãos viram nesse servo a figura de Jesus. O salmo tem grande importância, é mencionada por Cristo na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? A segunda leitura da carta aos Filipenses é um hino que apresenta o despojamento, a kênosis de Jesus. Humilhou-se até a morte de cruz como servo de Javé, mas foi glorificado como Filho de Deus na ressurreição.
O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, convida-nos a contemplar a paixão e a morte de Jesus, segundo a narrativa de Lucas. O sentido da paixão e morte de Jesus: a morte de Jesus deve ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo, Jesus percebeu que o Pai o chamava a uma missão. E qual era essa missão? Anunciar a boa nova aos pobres e pôr em liberdade os oprimidos. Para concretizar este projeto, Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo bem e anunciando um mundo novo de vida, de liberdade, de paz e de amor para todos. Jesus ensinou que Deus era amor e não excluía ninguém, nem os pecadores. Ensinou que os pobres e marginalizados eram os preferidos de Deus. Avisou os ricos e os poderosos de que o egoísmo e o orgulho só podiam conduzir à morte. O projeto libertador de Jesus entrou em xeque com as autoridades, que se sentiram incomodadas com a denúncia de Jesus. Não estavam dispostas a renunciar a poder, influência, domínio, privilégios. Por isso prenderam Jesus, julgaram-no, condenaram-no e pregaram-no na cruz. A morte de Jesus é consequência do anúncio do reino que provocou tensões e resistências. Há alguns dados nesse texto que são exclusivos de Lucas e que os demais evangelistas não registram. Só Lucas põe Jesus dizendo: "Fazei isto em memória de mim". Não é apenas repetir as palavras de Jesus sobre o pão e o vinho, mas também a entrega de Jesus, a doação da vida por amor. Lucas apresenta discussão sobre quem era o maior. Jesus avisa que o maior é aquele que serve e apresenta o seu exemplo, convocando os discípulos a fazerem o mesmo. No Jardim das Oliveiras, Lucas acentua a fragilidade humana de Jesus. Fala do anjo, do suor de sangue e da submissão total ao projeto do Pai. Aparece também a bondade e a misericórdia de Deus em gestos concretos. Por exemplo, a cura do guarda que foi ferido por Pedro. As palavras de Cristo na cruz: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem". As palavras de Cristo ao bom ladrão: "Ainda hoje estarás comigo no paraíso". Jesus preocupa-se com as mulheres que choram sua morte e diz para elas: "Chorai antes sobre vós e sobre vossos filhos". Simão de Cirene carrega a cruz atrás de Jesus. Ele é modelo do discípulo que toma a cruz de Jesus e o segue no seu caminho. Celebrar a paixão e a morte de Jesus é abismar-se na contemplação de um Deus a quem o amor tornou frágil. Por amor, ele veio ao nosso encontro, assumiu os nossos limites, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu a mordedura das tentações, tremeu perante a morte, suou sangue antes de aceitar a vontade do Pai? E estendido no chão, esmagado contra a terra, traído, abandonado, incompreendido, continuou a amar. Contemplar a cruz, queridos ouvintes, onde se manifesta o amor de Jesus, significa assumir a mesma atitude de amor, de entrega e solidarizar-se com os que continuam sendo crucificados. Significa denunciar tudo que gera ódio, divisão, medo. Significa evitar que os homens continuem a crucificar outros homens. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. O que significa participar desse domingo de Ramos, abrindo a Semana Santa? Ora, todos nós somos convidados a começar a Semana Santa com um novo ardor. Que o grito de alegria de hoje não se converta em crucifica-o na sexta-feira. Que os ramos que são brotos novos de propósitos santos não murchem nas mãos e se convertam em ramos verdes ou ramos secos. Caminhemos até a Páscoa com amor.
Levamos hoje para casa ramos bentos, como lembrança dessa celebração. Mas, atenção, não devem ser vistos como algo folclórico, não devem ser vistos como amuletos de sorte ou de proteção contra os perigos, mas como algo sagrado que levamos para casa, como um sinal visível do compromisso que cada um de nós assumiu hoje na celebração do Domingo de Ramos, de seguir Jesus no caminho ao Pai. E é um caminho que não é só de alegria, é caminho de morte, é caminho de entrega. A presença dos ramos em nossas casas deve ser uma lembrança de que hoje aclamamos Jesus como nosso Rei e que desejamos aclamá-lo durante toda a nossa vida como nosso Salvador. Jesus é nosso Deus. Hosana ao Filho de Davi. Que ele possa entrar na sua casa, ser bem recebido e ser o Rei e Senhor da sua família. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Rezando e aprendendo. E
no Rezando e Aprendendo desse domingo de Ramos, continuamos a nossa reflexão sobre o Pai Nosso. Mais uma frase do Pai Nosso, vamos refletir nesse domingo. A frase da segunda parte do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas. Nós que rezamos em toda a missa, aliás, também em casa, todos os dias, o que significa pedir ao Pai: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Queridos ouvintes, esse pedido aparece nos evangelhos de duas maneiras. Em Mateus, pedimos para que Deus perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Já em Lucas, pedimos a Deus o perdão pelos pecados, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. São duas versões que expressam, no fundo, a mesma realidade, a nossa dívida com Deus, o nosso pecado. Mas o que é que nós devemos a Deus? Que dívida é essa? Ora, a única dívida do ser humano para com Deus se refere à sua resposta ao amor benevolente que Deus sempre lhe manifesta, desde a criação até a consumação do seu plano salvífico no mistério pascal de Cristo. O Antigo Testamento conta a história da aliança de Deus com o povo de Israel e com todos os seres humanos. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem para amar o ser humano até o extremo da cruz. Interessante lembrar que a história da salvação revela que o amor e a misericórdia são a própria tessitura do real. Ou seja, Deus ama o ser humano e jamais o abandona. A realidade é construída por esse amor de Deus. Nem sempre, no entanto, o ser humano responde com amor aos apelos de Deus. O próprio Jesus aponta atitudes que mostram fechamento ao amor de Deus no egoísmo. O mundo, enquanto criado por Deus, é bom, mas as opções históricas dos homens e das mulheres o transformaram em um reino de pecado. Sobre o acontecimento histórico da vinda de Jesus, o evangelista afirma: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. O pecado se expressa também na omissão. Para Deus não basta apenas evitar o mal. Muitos fazem o propósito de não mais pecar. Por hoje não. Propósito louvável, certamente. Mas Deus quer que o amor operoso seja a marca da nossa vida, não apenas a fuga do pecado. Ou seja, não basta só dizer não ao pecado, é preciso dizer sim ao amor. Jesus ensinou a seus discípulos a fazer o bem em todas as situações. O cristão que não peca, mas também não ama, mas também não perdoa, mas também não acolhe o outro, manifesta a opção medíocre por Jesus. Na parábola dos talentos, o servo mau é aquele que não fez render o que recebeu. Parece ser alguém que evitou o pecado, mas também não amou, não multiplicou os seus talentos. Existe ainda o galho da videira que não dá fruto e precisa ser arrancado. Além disso, lembremos da figueira estéril, que simboliza a vida medíocre de quem recebe a graça de Deus, não produz frutos de amor e misericórdia. O critério final do julgamento recairá sobre o amor realizado e não sobre o pecado evitado. A nossa solidariedade com o faminto, o sedento, o forasteiro, o desnudo, o doente, encarcerado, emerge como critério decisivo para dizer da autenticidade da nossa vida cristã. O pecado significa receber em vão a graça de Deus. Pecado é não frutificar a graça de Deus que nós recebemos. O pecado significa não corresponder ao amor de um pai que espera ser amado de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência. O pecado se encontra no rompimento da comunhão que acontece quando os filhos ofendem o pai em sua paternidade, rompendo o laço que existe entre pai e filho, paternidade e filiação.
O pecado revela o desconhecimento da paternidade de Deus ou sua recusa. E todos nós desconhecemos, às vezes, a paternidade de Deus e comportamos-nos como filhos rebeldes. Pecando, o discípulo não se reaproxima do Pai com temor, com medo. Mas o pecado também não destrói a paternidade de Deus, que enviou seu Filho não para condenar, mas para salvar. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que não morra quem nele crê, mas tenha a vida eterna. O perdão já existe, basta acolhê-lo, assim como o filho pródigo que se entregou ao abraço misericordioso do Pai, que não o castigou, apenas se alegrou por ter encontrado o filho que estava perdido. O caminho de volta o cristão faz com o filho mais velho. Jesus, que veio no país distante dos filhos pródigos para levá-los ao Pai. Jesus se revela o caminho que faz os filhos pródigos chegarem ao Pai. Ele vai ao Pai para que todos possam, nele, em Jesus, se reconciliar com o Pai. Mas essa reconciliação depende da humildade em admitir a própria condição de pecador. Enfim, quem se considera justo não tem necessidade de perdão, como o fariseu da parábola, orgulhoso de suas boas obras realizadas para buscar sua própria glória e não a de Deus e dos irmãos. Jesus elogia o publicano por sua atitude humilde, que ousa exclamar: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Lembre-se, quem admite seu pecado encontra misericórdia e perdão. Porque disse o Papa Francisco, a misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado. Ninguém pode impor um limite ao amor de Deus que perdoa. No próximo domingo continuamos a nossa meditação sobre essa frase bonita do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está
e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Momento de oração. E agora, chegando ao final do nosso programa, eu convido você para um momento de oração. Quando nos colocamos face a face com Deus, entregamos a Ele o nosso coração para ser banhado pela misericórdia divina. Convido você a rezar comigo, onde você estiver neste momento, escutando o programa Sintonia Redentorista. E nós dizemos: ó Pai nosso que estais no céu, durante este tempo de arrependimento, tende misericórdia de nós. Com nossa oração, nosso jejum, nossa caridade, nossas boas obras, transformai o nosso egoísmo em generosidade. Abri nossos corações à vossa palavra, Pai. Curai as nossas feridas do pecado. Ajudai-nos a fazer o bem neste mundo. Que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. Concedei-nos estas coisas, ó Pai de bondade, porque cremos na vossa misericórdia. Sim, nós os pedimos, fazei entrar em nossa família, em nossa casa, em nosso lar, a felicidade sem fim, a serena alegria, a caridade sem distinção, a saúde duradoura. Fazei habitar em nossos corações a sabedoria dos seus ensinamentos, a paz que conforta, a harmonia que envolve, o amor que constrói. Manifestai, Senhor, em nós o poder de vosso santo nome e abençoai a nossa vida ao longo de toda essa Semana Santa, para que possamos morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final do programa Sintonia Redentorista deste domingo de Ramos. Quero agradecer a sua presença, a sua escuta, dando-nos a alegria da sua audiência pelas ondas amigas da Rádio Educadora. E por falar em Rádio Educadora, faça parte do Clube dos Amigos desta rádio. É uma rádio que quer evangelizar, que quer anunciar a palavra de Deus para todos e precisa da sua ajuda. Ligue para cá durante a semana e faça a sua inscrição como o mais novo, a mais nova amigo, amiga da Rádio Educadora. Contamos com você. Para todos vocês, um grande abraço, uma abençoada Semana Santa, cheia da graça e da bênção de Jesus. Grande abraço e até o próximo domingo, com a graça do Senhor. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos
superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou. Tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política com fé participar. É o dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.